Olá, minha amiga, meu amigo. Nos encontramos mais uma vez, começamos mais uma semana de estudos da Palavra de Deus e chegamos à última semana, hein? Olha quanta coisa boa nós aprendemos e como passou rápido esse tempo. Eu agradeço a Deus porque eu e você, fizemos uma dupla aqui maravilhosa, né? Você tomou esse vídeo e o passou adiante, você orou por nós. Isso tudo fez a diferença para a salvação de alguém, com certeza. Lá no céu, nós iremos saber a dimensão desse trabalho, até onde ele foi, ele chegou e quantas pessoas ele salvou. E eu agradeço a você por isso. Nessa semana, você precisa compartilhar ainda mais, porque nós vamos falar sobre o processo do juízo. Essa é a 13ª lição, a última desse ano. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se junte à nossa grande família do Lição Fácil, se inscreva, porque assim você fortalece o nosso canal, um canal com bastante inscritos, com bastante interação, é um canal que é promovido pelo próprio YouTube para que as pessoas tenham acesso ao seu conteúdo. Olha só que legal, tá vendo? Por isso eu peço todo dia. No final, não se esqueça de deixar o seu gostei, por isso fortalece também, tá bom? Escreva aqui no chat alguma mensagenzinha, eu gostaria muito de ler a sua mensagem. Processo do juízo. Vamos para o verso para memorizar que diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que estiver feito por meio do corpo. Se tem uma certeza clara na Bíblia, e nós temos várias delas, mas se tem uma certeza bem contundente é a realidade do julgamento. Deus vai julgar todas as pessoas que viveram nessa terra e que vivem nessa terra. Todos nós compareceremos, segundo o que nós acabamos de ler aqui, diante do tribunal de Cristo. É importante notar que nós somos salvos pela graça de Cristo. Pela graça sois salvos, diz o apóstolo, mediante a fé. Isso não vem de vós, não de obras para que ninguém se glorie. Não há dúvida, esse aqui é um ponto passivo entre todos os cristãos. Somos salvos única e exclusivamente pela graça de Cristo. Porém, nós seremos julgados pelas nossas obras, porque as obras evidenciam o que está no coração. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia também diz que onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Nós seremos julgados por Deus, independentemente de quem somos. Agora, o fato é, nesse texto que nós acabamos de ler, que nós receberemos segundo o bem ou mal que estivermos feitos por meio do corpo. Aqui está a realidade das obras. Talvez você me pergunte assim, pastor, mas para que Deus precisa de um julgamento para saber quem vai se perder ou quem vai se salvar? Ele não é onisciente, ele não conhece cada ser humano na sua mais pura intimidade? Claro, sim, Deus é totalmente consciente de tudo. Mas lembre-se que somente ele conhece todas as coisas, somente ele é onisciente, por ser Deus. Os anjos de Deus não são, os demônios não são, os seres humanos não são. Os habitantes de outros mundos também não são. Agora imagine Deus salvando um indivíduo sem que nós tenhamos todos os elementos na nossa mente para justificar aquela salvação, absolvição no juízo ou condenando determinada pessoa se nós não conhecemos todos os aspectos da sua condenação. Pairará na nossa mente uma grande interrogação, uma dúvida sobre a justiça. Então, nós vamos aprender nessa semana que o julgamento de Deus ele traz vindicação para o próprio Deus diante das acusações que Satanás levantou contra ele lá no céu. Ele é um Deus tirano, um Deus injusto, um Deus cruel. Então, Deus ele se submete à própria avaliação das suas criaturas. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, venham aqui vocês, anjos, seres humanos que me seguem, venham aqui, olha lá, olha e façam o seu próprio julgamento. Tirem as suas próprias conclusões, vejam tudo que eu vejo. E aí, amigo e amiga, é nesse momento que todo joelho se dobrará diante de Deus e declarará que ele é justo.
Bom, a Bíblia diz lá em Jó 37, verso 16, que ele é perfeito em conhecimento. E lá em 1 João capítulo 3, verso 20, diz que ele conhece todas as coisas. E agora eu vou ler para você o que está em Eclesiastes 12, versículo 14, porque ele conhece todas as coisas, até mais as nossas mais íntimas intenções, e é por essa razão que ele vai nos julgar. Veja aqui Eclesiastes 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E mais uma vez nesse texto nós vemos aqui a clareza do pensamento bíblico que nos mostra que nós seremos julgados pelas nossas obras. Por isso é importante você buscar vitória contra o pecado na presença de Deus. Um indivíduo que conhece a Cristo, que ele é desonesto, ele recebe poder de Deus para se tornar honesto. Um indivíduo que é violento recebe poder de Deus e do Espírito Santo para se tornar manso e tranquilo. Quando nós vamos à presença de Deus, nós recebemos o poder de Deus que transforma o nosso caráter em semelhança ao caráter do próprio Jesus Cristo. Agora, imagine um cristão que diz ser cristão, mas é fofoqueiro, maldizente, desonesto, vingativo, violento. Essas obras externas demonstram e evidenciam que ele nunca esteve perto de Cristo, ou se teve, rejeitou a presença de Cristo na sua vida e a influência que o poder de Cristo exerce sobre aqueles que estão na sua presença. E aí nós vemos um indivíduo totalmente desamparado da graça de Cristo. E por essas obras, todos nós, seremos julgados. Alguns têm medo do julgamento, porque para alguns julgamento é sinônimo de condenação. E eu quero dizer para você que se o julgamento fosse baseado somente na justiça, não haveria chance e esperança para nenhum de nós. Porque infelizmente somos pecadores. Nós não pecamos somente por fazermos alguma coisa, também por não fazer determinadas coisas, por ter pensado, inclusive, não somente o ato externo, mas também a intenção do coração, para Deus é pecado. Nós somos pecadores não porque cometemos atos pecaminosos, mas porque nascemos assim. Então a pergunta é, qual a chance que nós temos? Aí, amigo, entra a misericórdia, porque o juízo é baseado na justiça e na misericórdia. Jesus diz que aquele que crê em mim não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós vamos avaliar essa expressão ou esse texto do Evangelho de João, palavras do próprio Jesus, mais tarde. Mas o fato é que em Cristo, somente em Jesus, que nós temos a esperança de sermos absolvidos nesse julgamento, cujo juiz não pode ser enganado, lubridiado, passado para trás. Ele conhece todas as coisas. Então, por ora, coloca no teu coração, Jesus ama você. Coloca no teu coração, há uma saída. Vá até Cristo, porque Cristo pagou a sua condenação. Ele recebeu a condenação que era sua em si próprio. E agora ele pode, lá no juízo eterno, ele pode lhe oferecer a misericórdia, a graça, a bondade e te oferecer gratuitamente a sua salvação. Por isso, corra imediatamente para Cristo. Corra, mas depressa. Se ainda você não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu recomendo que você o faça agora, antes que seja tarde demais. Vamos fazê-lo através de uma oração? Querido Pai, obrigado por sua grandeza, sua misericórdia, a sua bondade, porque somente assim haveremos de sermos absolvidos nesse julgamento. É em Cristo que depositamos a nossa confiança. É nele, Senhor, que o nosso coração se encontra. Escondidos atrás de Cristo, passaremos por esse julgamento sem ser condenado por Ele por causa da justiça que há no Teu Filho. É confiante nela que viemos à Tua presença para lhe pedir o perdão dos nossos pecados e suplicar a Tua graça mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo. Aproveite bem o seu sábado na presença de Deus e dos seus familiares. E amanhã nos encontramos.